Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Boa noite, a imensa torcida Luz Maltina de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever aqui no canal, deixe seu like, deixe o joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos Luz Maltinos conhecerem nosso simples e humilde trabalho. Quem também quer conhecer o nosso canal novo, tem um link aqui de descrição, né, do canal React Russo Vascaíno, onde a gente faz os nossos pós-jogos do Vasco da Gama e reações do Vasco e reações, né, dissecando outras equipes aí no futebol brasileiro. Tá ok? Meus amigos, temos duas informações sobre o Vasco da Gama hoje. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Como sempre tem uma notícia boa e ruim, a gente vai começar pela ruim, né? Pra gente logo dar esse bike aí chato, lamentável. Tá aí na tela. Força Paulinho, nosso meio-campo. Uma das melhores contratações do Vasco ano passado, com toda certeza, um dos melhores jogadores da temporada de 2023, na segunda janela de transferência, onde ele veio no meio do ano e foi um dos principais jogadores que ajudaram o Vasco a se livrar do rebaixamento. Paulinho de Paulo, que veio lá do futebol do Oriente Médio, da Arábia, e um jogador, né, que, infelizmente, meus amigos, ontem sofreu uma lesão no jogo contra o Bangu. A gente vai abrir a tela aqui, passar essa notícia muito chata, e como está aí na tela, dar força ao Paulinho, né, que é um jogador que, pode ter certeza, vai fazer muita falta ao Vasco nessa temporada, pois ele vai ficar um bom tempo inativo, meus amigos. Praticamente toda a temporada de 2024. Paulinho rompe o ligamento do joelho e perderá praticamente toda a temporada de 2024. Paulinho teve o rompimento do ligamento do joelho e praticamente perde a temporada de 2024. Maiores detalhes em breve na programação aí do canal. Quero atenção, vascaínos, que passou essa notícia. E tá aqui, meus amigos. O meia Paulinho do Vasco teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A lesão foi diagnosticada, né, em exames feitos em Brasília nesta segunda-feira, após a partida contra o Bangu, na qual o jogador saiu machucado e ainda no primeiro tempo. Em média, o tempo de recuperação para esta lesão é de no mínimo de 8 meses, o que compromete toda a parte da temporada de Paulinho no Vasco. O Vasco divulgou nesta tarde que o atleta já iniciou tratamento com os profissionais do Departamento de Saúde de Performance, o DESP, passará por uma cirurgia nos próximos dias. O meia recebeu uma entrada de Canela, atacante do Bangu, em um lance no qual o árbitro Tarcísio Pinheiro Caetano não marcou falta. O jogador do Vasco caiu imediatamente no gramado com muitas dores. Este é mais um lance em que o Vasco reclama da arbitragem da partida, assim como a expulsão de Jair aos 4 minutos e o pênalti de Medel nos acréscimos em outros lances da partida. Nesta segunda-feira, o senhor Lúcio Barbosa voltou ao Rio de Janeiro para uma reunião na PERJ sobre a arbitragem da partida contra o Bangu. O Vasco pediu formalmente para que o árbitro Tarcísio Pinheiro Caetano nunca mais apite uma partida do clube.
Paulinho chegou ao Vasco no meio do ano passado, enquanto o time estava na zona de rebaixamento, e foi um dos principais jogadores da equipe em 2023, após sofrer uma lesão no ombro na reta final do Brasileirão. O meia fez o gol que abriu o placar na partida contra o Bragantino, que assegurou a permanência no Vasco na Série A. Essa é a primeira notícia. E a gente, como está aí, né? A gente vai dar muita força ao Paulinho, que ele se recupere rápido, né? Que volte aos gramados, que volte a jogar com a camisa do Vasco da Gama, e pode ter certeza, vai fazer muita falta. É o principal meio-campo do Vasco hoje. É o principal meio-campo volante do Vasco hoje, com toda certeza. Foi uma das principais contratações do Vasco, depois de Dimitri Payet. Um grande achado do Vasco da Gama, um jogador que estava lá no Oriente Médio há muito tempo, e o Vasco conseguiu essa aquisição desse jogador, e pode ter certeza, vai fazer muita, mas muita falta ao Vasco. O tempo mínimo é de 8 meses. 8 meses, praticamente, aí a temporada toda de 2024, até o jogador se recuperar, né, dessa lesão, pegar o condicionamento físico, pegar todos os acessos que esse jogador tem que ter para voltar ao campo. Pode ter certeza que isso vai levar praticamente o ano de 2024 todo. Então, Paulinho só, provavelmente, meus amigos, lamentavelmente, infelizmente, só vai voltar aos gramados em 2025. É uma perda muito grande, é uma notícia muito triste para você, vascaíno, que a gente está passando aqui, e só dá força ao Paulinho, que ele seja guerreiro, que seja esse batalhador, que ele sempre foi dentro de campo com a camisa do Vasco, e é realmente um dos principais jogadores de 2023, e vinha começando até bem a temporada, principalmente na pré-temporada lá no Uruguai. Força, Paulinho, a gente conta com você, pode ter certeza que a sua recuperação, tomara que seja mais rápido possível, e que ainda você volte em 2024, porque quando você consegue ser esse guerreiro e ter essa força, você pode ter certeza que esses diagnósticos médicos podem surpreender e você voltar mais rápido aos gramados. A gente espera isso, meu amigo. Um grande abraço a você e que você volte o mais rápido possível a vestir a camisa do Vasco e muita força. Vamos para outra notícia aqui, meus amigos. A gente vai mostrar agora a boa notícia. A boa notícia é essa. Quando a gente aqui critica, quando a gente aqui bate, quando a gente aqui reclama, principalmente dessa gestão norte-americana que está dentro do clube, há coisas boas, a gente vai falar e vai elogiar. Hoje a gente vai elogiar o Lúcio Barbosa, que hoje, como representante da SAF aqui no Brasil, foi à FERJ, foi falar com o presidente Rubens Lopes e conseguiu muitas coisas nessa reunião, e a gente vai falar aqui para vocês nesse exato momento. A boa notícia é a seguinte, meus amigos. Após reclamação do Vasco, Carioca terá VAR em todos os jogos de clubes grandes a partir da 6ª rodada. Após reclamação formal e reunião do Vasco com a FERJ, o Campeonato Carioca terá VAR em todas as partidas dos clubes grandes a partir da 6ª rodada. Em reunião nessa segunda-feira, também ficou determinado ao árbitro Tarcísio Pinheiro Caetano da partida entre Vasco e Bangu passará por uma reciclagem. Após reunião entre o CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, e a FERJ para a apresentação dos questionamentos sobre a arbitragem da partida contra o Bangu, ficou determinado que o árbitro passará por um processo de reciclagem. O clube reclamou das decisões de inúmeros lances, principalmente na expulsão de Jair e no pênalti de Medel. O Vasco pediu para que o VAR esteja presente em todos os jogos do campeonato. A Federação Carioca
colocará a ferramenta em todos os jogos dos grandes a partir da 6ª rodada, quando for possível ter essa operação. O árbitro do vídeo no estádio. Antes, só havia VAR em clássicos a partir da semifinal e do Carioca. Com a nova decisão, o VAR será usado em todas as partidas dos 4 grandes: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama. Então, meus amigos, é o seguinte. Deixa a gente botar aqui, mudar aqui a gente mudando aqui, vai ter VAR. Vai ter VAR. E a gente reclama aqui, principalmente da gestão da SAF, que é a norte-americana, que tem aqueles vagabundos lá do seu Josh Wander. Mas o Lúcio Barbosa tem alguns detalhes que, quando ele assumiu o posto no lugar do mulambo, do flamenguista Luiz Melo, ele tem feito algumas coisas até boas. E a gente vai criticar quando for para criticar. Quando for para elogiar, aqui a gente não passa pano para ninguém. Aqui o nosso canal não passa pano para ninguém. Mas só que dessa vez o Lúcio Barbosa conseguiu, além de tirar esse pilantra, desse vagabundo, desse juiz, desse flamenguista aí, desse mulambo que ontem simplesmente assaltou o Vasco, não é a primeira vez. Ele conseguiu. A gente espera isso. E a FERJ prometeu que esse árbitro vai passar por uma reciclagem e não vai apitar mais jogo do Vasco. Isso é uma grande notícia. E a outra grande notícia, que terá VAR em todos os jogos dos clubes grandes com os pequenos. A gente queria que fosse todo o campeonato, né, para não haver injustiça com ninguém. Mas é um grande avanço, pois não ter VAR numa competição do Campeonato Carioca, onde sabe que em São Paulo tem VAR em todos os jogos, isso é uma vergonha à FERJ e uma vergonha ao Campeonato Carioca. E que foi feito ontem com o Vasco foi uma afronta à competição aqui do estado do Rio de Janeiro, com esse juiz aí que já está afastado e que não apita mais jogo do Vasco. Então aqui a gente parabeniza sim a atitude de representatividade do senhor Lúcio Barbosa, que teve na FERJ e conseguiu boas notícias ao Clube de Maltino. Já não ter esse juiz safado para apitar jogo do Vasco e conseguir o VAR em todos os jogos do Vasco. Não só do Vasco, para Botafogo, para Fluminense e para Flamengo. Todas essas equipes terão o VAR a partir da 6ª rodada do Campeonato Carioca. Isso, com certeza, é uma grande notícia. A gente aqui bate nessa gestão, a gente é contra a 777, principalmente daquele vagabundo dos Estados Unidos. Mas quando ter situações, principalmente de representantes, principalmente do Rio de Janeiro, que é do senhor Lúcio Barbosa, que é vascaíno, e se ele fizer bem ao Vasco e ter uma situação de representar o clube, com certeza o canal aqui, mesmo sendo anti-777, vai elogiar principalmente a conduta do senhor Lúcio Barbosa, que pode ter certeza fez uma grande ação hoje em representar o Vasco, coisa que há muito tempo a gente não via como representação, principalmente nos bastidores da FERJ e na CBF. Conseguiu tirar um árbitro safado que roubou o Vasco ontem e colocou o VAR, não só para o Vasco, mas para todos os grandes equipes do Rio de Janeiro que vão ter VAR a partir da 6ª rodada até o final da competição. Aqui a gente não passa pano, aqui a gente quando é para bater, a gente bate, e quando for para elogiar, com certeza a gente vai elogiar. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima noite de segunda-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal. Força, Paulinho. Estamos com você. Grande abraço.